Olá, pessoal. Estamos aqui no vídeo introdutório de antropologia, uma perspectiva teológica. Então, eu vou usar esse espaço aqui do documento que está sendo projetado aí no vídeo para vocês, para ir colando e comentando alguns tópicos, né, sobre esse conteúdo. Então, sem mais demoras, vamos ao que interessa, né? Vamos iniciar aqui nosso vídeo. Então, vamos começar fazendo uma introdução, né, sobre a perspectiva teológica da antropologia. Tá? Então, a primeira coisa que precisamos compreender é que a antropologia é uma área de estudo das ciências humanas, tá? Mas aqui nós vamos fazer uma abordagem para dentro da teologia. Certo? Então, nesse contexto, o que poderíamos chamar de antropologia bíblica ou antropologia cristã, né, ou ainda dentro de um contexto específico em que nós vamos trabalhar, antropologia reformada, né? Temos como objetivo aí compreender a natureza e o propósito do ser humano a partir de uma perspectiva bíblica, né? E, mais especificamente, a partir de uma perspectiva reformada. Tá? Então, vou começar colocando isso aqui para vocês. Certo? Então, olha, é isso aí. O objetivo da antropologia seria esse, então, compreender da antropologia bíblico-reformada, né? Compreender a natureza e o propósito do ser humano a partir de uma perspectiva bíblica e reformada. Okay? Bom, esse estudo, né, é fundamental para a teologia reformada porque estabelece a base para compreendermos a cosmovisão cristã, né, a questão da criação, queda, redenção e a restauração do ser humano em Cristo. Então, em seguida, nós podemos explorar os principais conceitos da antropologia reformada utilizando fontes clássicas da tradição reformada e complementando com algumas perspectivas contemporâneas. Tá certo? Então, o, a base, o início, né, por onde nós vamos caminhar, é justamente compreender a cosmovisão bíblica, né, a cosmovisão cristã, tá, em relação a, ao mundo, em relação às circunstâncias que estão ao nosso redor. Certo? Então, vamos começar falando sobre os passos da cosmovisão cristã. Né? O primeiro passo, o primeiro tópico, aí seria a criação. Certo? Vamos colocar aí esses tópicos. Então, cosmovisão cristã. Aí, dentro da cosmovisão cristã, o primeiro tópico aí seria a criação. Ok? Então, veja, segundo a Confissão de Fé de Westminster, nós lemos lá que depois de haver feito as outras criaturas, Deus criou o homem, macho e fêmea, com almas racionais e imortais, e dotou-as de inteligência, retidão e perfeita santidade, segundo a sua própria imagem. Certo? Então, vou colocar essa citação da Confissão de Fé de Westminster. Certo? Então, está aí para você, olha. Depois de haver feito as outras criaturas, Deus criou o homem macho e fêmea com as almas racionais e imortais, e dotou-os de inteligência, retidão e perfeita santidade, segundo a sua própria imagem. Tá certo? Sobre Fé de Westminster. Essa afirmação, ela marca que o homem foi criado à imagem de Deus, o que nós chamamos de imago Dei, tá? No latim. E ele foi dotado, como nós sublinhamos aí, de racionalidade, moralidade, capacidade de relacionamento com o Criador e com os outros seres humanos. Em relação à imagem de Deus, Herman Bavinck, na sua dogmática reformada, ele destaca que não é apenas uma característica funcional, né, algo sobressalente, ou então um anexo, um apêndice do ser humano. Ao contrário,
né, a imagem de Deus envolve toda a constituição do ser humano, incluindo aspectos espirituais, morais e racionais. Certo? Então, a imagem de Deus no homem é, é o fundamento da dignidade humana e da responsabilidade moral. Certo? Então, vou colocar essa citação aí também como destaque. Certo? Olha, a Imago Dei não é apenas uma característica funcional, algo sobressalente ou um adendo. Ao contrário, envolve toda a constituição do ser humano, incluindo aspectos espirituais, morais e racionais. Tá? A citação aqui do Herman Bavinck, ou Herman Bavinck, né? Isso aqui registrado para nós. E vamos então falar um pouquinho agora sobre a queda e as suas consequências. Certo? Então, é o nosso próximo tópico. Tá? Aqui, vamos um instante. Queda e suas consequências. Bem, para ficar aqui no mesmo padrão. Na verdade, é aqui. Então, veja, a queda de Adão e Eva resultou na o que chamamos de corrupção total do ser humano, depravação total. Né? Voltando também para uma citação da nossa confissão de fé, nós temos lá que, por esse pecado, eles decaíram da sua retidão original e da comunhão com Deus, e assim se tornaram mortos em pecado e inteiramente corrompidos em todas as faculdades e partes do corpo e da alma. É isso que nós chamamos de depravação total, né? Que implica que todos os aspectos do ser humano foram afetados pelo pecado. François Turretini, no seu Compêndio de Teologia Apologética, explica que a corrupção original nos torna incapazes de realizar qualquer bem espiritual que seja aceitável a Deus, sem que tenha havido antes a regeneração pelo Espírito Santo. Então vamos destacar essas duas importantes definições. Né? Então, primeiro, que por esse pecado original, né, a desobediência, eles, né, aqui eles, compreendendo, estamos falando do primeiro casal, né, Adão e Eva, decaíram de sua retidão original e da comunhão com Deus. E assim se tornaram mortos, né, em pecado, inteiramente corrompidos em todas as faculdades e partes do corpo e da alma. Certo? Então, aqui a gente já pode ir tirando algumas conclusões, tirando alguns apontamentos. Né? Então, veja que não há nada, nem uma centelha no ser humano que, a partir da qual nós podemos dizer que algo de bom possa surgir naturalmente, né? Que algo de bom possa existir no ser humano a priori. Certo? Então, a corrupção original nos torna incapazes de realizar qualquer bem espiritual que seja aceitável a Deus, sem a regeneração pelo Espírito Santo, que é onde a sua retina. Né? Me perdoe aí se eu pronunciado errado o nome dele. E vamos para o próximo tópico, que é então a redenção e a restauração. Okay? Falar sobre redenção e restauração. Então, veja, a antropologia bíblica ela também enfatiza a redenção e a restauração do ser humano. João Calvino, nas suas Institutas, ele argumenta que Cristo é o segundo Adão, que veio restaurar aquilo que foi perdido na queda. Cristo é o mediador que nos reconcilia com Deus e nos restaura a verdadeira imagodei, a verdadeira imagem de Deus, através da santificação e, finalmente, pela glorificação. Né? Então, assim como Adão foi o nosso representante federativo e porque ele caiu, toda a humanidade após ele também é caída,
Da mesma forma, Cristo é o segundo Adão. Para aqueles que foram regenerados, foram convertidos, Cristo agora é o nosso representante federativo. Né? E aí, por causa de Cristo, todos aqueles que são nascidos do Espírito, né? Todos aqueles que são nascidos de novo, como o Senhor Jesus coloca lá em João capítulo 3, no Evangelho de João, capítulo 3, todos aqueles que são nascidos do Espírito, né? São, têm essa representatividade em Cristo. Né? Então, são agora capazes de querer, desejar e praticar algum bem espiritual que seja aceitável a Deus. Né? Então, vou colocar a citação aqui de João Calvino. Né? Cristo, o segundo Adão, veio restaurar aquilo que foi perdido na queda. Ele é o mediador que nos reconcilia com Deus e nos restaura a verdadeira imago Dei, né? Através da santificação e glorificação. Tudo bem? Veja, o propósito desse início em que nós estamos conversando sobre a cosmovisão cristã, claro, não é nos aprofundarmos. Se você já estudou em algum outro momento sobre cosmovisão cristã, sabe que tem muito mais coisas a respeito disso que estamos deixando aqui de fora, certo? Essa é apenas uma breve introdução, né? Uma introdução, ela deve ter o propósito de ser breve, tá? Para que a gente possa caminhar para outros tópicos, certo? Então, por outro lado, se essa é a primeira vez que você está tendo contato com a cosmovisão cristã, entenda que são esses pontos que nós citamos agora, né, de criação, queda e redenção, que formam a base pela qual nós devemos enxergar o mundo, né? Formam a base pela qual nós devemos compreender as coisas que acontecem ao nosso redor, como as outras pessoas pensam, como nós pensamos, tá? Como as relações ocorrem na sociedade, certo? Como a gente explica, né, o modo como as coisas acontecem, né? A cultura, a música, a moda, né, os esportes, tudo ao nosso redor. Né? Algumas pessoas usam sempre a metáfora de um óculos, né, que a cosmovisão é como um óculos, né, que tem lentes através das quais a gente enxerga o mundo. Você coloca um óculos com lente verde, você vai enxergar um mundo verde. Se você coloca um óculos com lente vermelha, você vai enxergar um mundo vermelho. Quando você coloca o óculos da cosmovisão cristã, você passa a enxergar o mundo sobre essa ótica, sobre essa perspectiva. Então, isso foi uma breve introdução, certo? Para a gente compreender um pouco, né, o fundamento sobre o qual nós vamos conversar a antropologia. Então, vamos então agora falar um pouco sobre as perspectivas contemporâneas, certo? Aqui sim, eu criar um novo tópico, né? Perspectivas contemporâneas. Vamos lá. Veja só, para complementar essa visão, né, que nós conhecemos até aqui, é útil que a gente recorra a algumas fontes contemporâneas, certo? Por exemplo, Nancy Pierce, né, em Verdade Absoluta, argumenta que a cosmovisão cristã oferece uma visão robusta da divindade humana, em contraste com a visão reducionista do pós-modernismo, que vê o ser humano apenas como um produto da evolução das forças sociais. Um outro autor, o Dean Edward Waite Jr., no seu livro De Todo o Teu Entendimento, ele reforça a ideia de que a fé cristã deve informar todas as áreas da vida, incluindo a compreensão da natureza humana. Certo? Então, deixa eu colocar aqui para vocês as duas citações, para ficar aí registrado no vídeo de vocês. Estou copiando e colando aqui de um material que eu já tenho previamente escrito, tá? Mas aí eu vou fazendo a edição para ficar bonitinho aqui no vídeo de vocês. Certo? Então, tá aqui, olha, a citação do Nancy Pierce, né? Ela argumenta que a cosmovisão cristã oferece uma visão robusta da divindade humana, em contraste com a visão reducionista do pós-modernismo, que vê o ser humano apenas como um produto da evolução das forças sociais. Certo? Então, ela traz justamente essa proposta, né, de uma cosmovisão
está diametralmente oposta à cosmovisão dominante do mundo, né, pós-moderno em que estamos inseridos. Tá? E aqui, outro comentário do Jim Edward Bay Jr., né, que considera que a fé cristã deve informar todas as áreas da vida, incluindo a compreensão da natureza humana. Certo? Então, veja só, por outro lado, nós temos o que nós podemos chamar de desconstrução das grandes narrativas pelo pós-modernismo. Certo? Vamos chamar essa parte, esse tópico, vamos chamar dessa maneira. Tá? Vamos começar agora a compreender como o pós-modernismo busca desconstruir as grandes narrativas, né, as grandes verdades da palavra de Deus. Certo? Então, nós temos alguns autores que são citados em relação a isso. Certo? Então, uma característica central, né, do pós-modernismo é justamente essa desconstrução das grandes narrativas ou metanarrativas. Tá? O que nós estamos chamando aqui de grandes narrativas pode ser considerado como amplos sistemas de crenças ou ideologias que pretendem explicar a totalidade da experiência humana e dar sentido à história e à existência. Então, no contexto moderno, essas narrativas incluem o iluminismo, o marxismo, o liberalismo e, claro, as tradições religiosas, né, incluindo o cristianismo. Certo? Então, para começar, vamos primeiro pontuar algumas características do pós-modernismo. Certo? Então, uma primeira característica do pós-modernismo é o relativismo cultural e moral. Então, se você chegou até esse vídeo, se você chegou até esse momento que nós estamos conversando, você já tem uma certa bagagem de estudo, você sabe do que é que eu estou falando. Certo? Então, novamente, só para deixar claro que esse é um vídeo introdutório. Então, eu posso não é aprofundar, mas trazer alguns conceitos básicos para que a gente possa nortear os nossos estudos futuros. Certo? Então, relativismo cultural e moral é a primeira característica do pós-modernismo. Então, veja, essa é uma característica que mostra que o pós-modernismo tende a rejeitar a ideia de verdades universais e absolutas. Ao contrário, o pós-modernismo promove o relativismo, onde a verdade é vista como sendo contingente ao contexto cultural e individual, né? Ou seja, a verdade é aquilo que, dentro do meu contexto e da minha cultura individual, eu considero como sendo verdade. Certo? Então, vamos pontuar aí, né, a primeira característica do pós-modernismo, que é o relativismo cultural e moral. Certo? Outro ponto é o que nós podemos chamar de fragmentação. Tá? Que é outra característica do pós-modernismo, né? É a visão que favorece uma fragmentação da totalidade, tá? Que, para usar um termo muito empregado, né, pelos autores pós-modernos, é uma visão que favorece e celebra a diversidade de perspectivas, né, ao invés de buscar uma narrativa unificadora. Certo? Então, é uma visão que promove fragmentação da totalidade. Tá? Então, vamos chamar esse tópico aqui de fragmentação da totalidade. Okay? Ele busca a diversidade de perspectivas. Tá? O objetivo disso é uma diversidade de perspectivas, em vez de buscar uma única narrativa unificadora. Veja que o pós-modernismo ele traz nas suas características tudo que é oposto ao que nós conhecemos dentro do cristianismo. Né? E um terceiro ponto é a desconfiança das metanarrativas. Certo? Então, dentro do pós-modernismo, há uma profunda desconfiança em relação às metanarrativas, porque elas são vistas como instrumentos de poder e opressão. Né? Veja só, usando palavras, claro, aí do discurso pós-moderno. Certo?
essa expressão, né, instrumentos de poder, instrumentos de opressão, são termos do discurso pós-moderno. Certo? Você escutar esses termos, tá? Você já fique antenado, já fique ligado aí, que são expressões relacionadas a características do pós-modernismo. Certo? Então, veja, a visão bíblica do ser humano, conforme nos é apresentado na Bíblia, é uma das metanarrativas que o pós-modernismo tenta justamente desconstruir. A Bíblia apresenta uma narrativa abrangente, né, como a gente viu, né, que vai da criação ao pecado original, né, redenção, consumação, né, ou seja, dando um sentido coerente à existência humana. Certo? Então, olha, revisando, né, aqui nós vimos, até agora nós vimos que em relação primeiro, né, alguns pontos que a gente precisa lembrar. A, o conceito de imago Dei, a imagem de Deus. Então, a Bíblia nos ensina que os seres humanos foram criados à imagem de Deus. Né? Está lá, só para citar aqui alguns pontos, né, algumas referências bíblicas, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27. Tá? Nós fomos criados à imagem de Deus. Então, isso confere a todos os seres humanos dignidade e valor intrínseco, a todos os seres humanos. O segundo conceito é pecado original. Certo? Então, a narrativa bíblica ela explica a corrupção da humanidade através do pecado original de Adão e Eva. Né? Você pode ler lá o capítulo 3 de Gênesis. Outro conceito é a redenção em Cristo. Então, a palavra de Deus, né, a Bíblia, nos apresenta a redenção através de Jesus Cristo como o meio de restaurar a humanidade, a sua relação correta com Deus. Se você quiser um trecho bíblico de referência para você conferir sobre isso, veja lá, por exemplo, Romanos capítulo 5, dos versos 12 a 21. Né? E outro conceito, né, em relação à consumação final. Certo? Então, é justamente a visão bíblica, né, que onde culmina-se num que nós podemos chamar de consumação final, onde Deus restaura todas as coisas e estabelece o seu reino. Certo? Então, você pode ler lá, por exemplo, os capítulos 21 e 22 de Apocalipse. Certo? E aí, veja, pegando essas ideias, como é que o pós-modernismo promove desconstrução dessas ideias? Por exemplo, em relação à criação, a narrativa bíblica da criação, né, é frequentemente desafiada pelas teorias científicas modernas, tá certo? Ou por teorias que tentam se mostrar científicas, né? Como, por exemplo, a evolução darwiniana e o evoteísmo, né? Que oferecem explicações alternativas para a origem da vida e do universo segundo está descrito, né, na palavra de Deus. Outro exemplo, em relação ao pecado original em natureza humana, né, esse conceito é normalmente visto por muitos pós-modernistas como uma construção opressiva em desculpa e vergonha. Em vez disso, a natureza humana é entendida por eles de maneira mais relativista, onde o bem e o mal são subjetivos. Certo? Um terceiro exemplo, né, de como o pós-modernismo busca desconstruir a narrativa bíblica, né, de alguns conceitos, é em relação à redenção e o exclusivismo. Né? Veja, a ideia cristã de que Jesus é o único caminho para a salvação, conforme nos mostra o Evangelho de João, é considerado pelos pós-modernistas como sendo exclusivista e intolerante. Tá? Então, em um contexto pós-moderno, que valoriza a pluralidade religiosa e a tolerância, essa ideia é completamente rechaçada. Tá? Deixa eu trazer para vocês alguns exemplos ilustrativos. Por exemplo, na literatura e na filosofia. Então, Michel Foucault, né, é um filósofo pós-moderno, que questionou as estruturas de poder e as metanarrativas que justificam essas estruturas. Tá? Então, nesse exemplo, né, a gente vê que Foucault argumentou que a verdade é um construto social usado para manter o poder. Certo? Então, colocar aqui algumas dessas citações para a gente ficar como exemplo, né,
citações pós-modernas, né, de autores pós-modernos que buscam desconstruir as narrativas bíblicas. Certo? Então, primeiramente aqui, né, a citação do Michel Foucault. Bem, isso aí é um exemplo, né, na literatura e na filosofia. Né? Então, a gente tem também o Jean-François Lyotard, acredito que é assim que se pronuncia. Né? Então, ele tem um livro chamado A Condição Pós-Moderna. E aí, nesse livro, ele define o pós-modernismo como a incredulidade em relação às metanarrativas. Tá? E ele destaca justamente a fragmentação do conhecimento e a multiplicidade de perspectivas. Certo? Então, vou colocar aqui essa citação também, tá? Para que vocês estão em 2 páginas. Jean-François Lyotard, né, ele define o pós-modernismo como incredulidade em relação às metanarrativas. E vamos ver outros exemplos. Por exemplo, na cultura popular. Né? Então, se você gosta de alguns filmes antigos, né? Depende de qual é o público que está assistindo agora, talvez você conheça ou lembre de uma série de filmes chamado Matrix, tá? E também um seriado um pouco mais moderno chamado Black Mirror, tá? E exploram temas de realidade fragmentada, né? E questionam as narrativas dominantes sobre a existência e a verdade. Claro que se você olhar Matrix, o primeiro filme de Matrix, e a trilogia, né, os 3 primeiros filmes, o quarto não, aqui um parênteses cultural, né, você não perde nada se não assistir o quarto filme. Pode ficar só com os 3. Mas então, você vai perceber elementos ali que remontam, né, à história da redenção, né, à história de como, né, não quero dar spoiler porque não assistiu o filme, né, mas como alguns elementos, né, se você for rever esse filme, essa visão, você vai ver como alguns elementos ali se entrelaçam com a história bíblica da redenção. Certo? Nós mostramos justamente essa fragmentação da realidade, né, e esse questionamento das narrativas dominantes. Tá? Em relação à música, né, então nós temos aí também alguns artistas que bebem, né, de fontes pós-modernas, ou então, talvez mesmo sem saber, né, justamente por toda essa influência cultural pós-moderna, muitas vezes incorporam uma variedade de estilos e temas que reflete essa fragmentação e a rejeição de uma única narrativa cultural dominante. Então, veja, dentro desse contexto, né, o que a gente chama de desconstrução das grandes narrativas do pós-modernismo, que inclui, certamente, e principalmente, eu diria, a visão bíblica do ser humano, tudo isso apresenta tanto desafios quanto oportunidades para os cristãos. Né? Porque, embora o relativismo e a fragmentação possam, de alguma maneira, minar a coesão da mensagem bíblica, eles também oferecem uma oportunidade para que nós, cristãos, possamos reafirmar a relevância e a verdade do Evangelho em um mundo que, usando novamente um termo muito citado na, nos textos pós-modernos, né? Um mundo que é pluralista, tá certo? Então é uma oportunidade para nós reafirmarmos a relevância e verdade do Evangelho em um mundo que se considera pluralista. A teologia reformada, né, tem uma ênfase na centralidade da Escritura e na soberania de Deus. Então ela pode fornecer uma base sólida para que nós possamos nos engajar criticamente contra essas ideias pós-modernas, né, defendendo justamente o contrário, defendendo a verdade da narrativa bíblica e o seu poder transformador na vida das pessoas. Certo? Então, esse vídeo, acredito que já ficou um pouco mais longo do que eu pretendia. Certo? Eu vou encerrar por aqui, mas no próximo vídeo nós continuamos essa introdução à perspectiva teológica da antropologia. Certo? Então, até mais.
Deus abençoe a todos.